Bom dia, pessoal, estamos aqui mais uma aula. Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar a questão da simplificação de frações para compreender frações equivalentes, tá certo? Bom, observa o seguinte aqui, vamos observar o que é uma simplificação de frações, certo? Observa aqui, eu vou pegar exemplo aqui a peça desse dominó, vamos supor que a sua barrinha aqui é uma divisão, então eu tenho 4 que está para 6, certo? Então vou colocar aqui, olha, 4, certo, que está para 6, ou 4/6. O que é simplificar, professor? Simplificar é você reduzir a sua fração ao máximo. É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor comum. Isso mesmo. O número que divide o 4 também vai ter que dividir o 6. Um exemplo. O 2, gente, aqui ó, vou dividir 4 por 2 e o 6 também tem que ser por 2, não podem ser divisores diferentes, tá certo? Então, ó, 4 dividido para 2 vai dar 2, certo? E 6 dividido para 2 vai dar 3. Nesse caso aqui, essa fração, chegamos a uma fração irredutível. Professor, o que é uma fração irredutível? É quando uma fração agora só apresenta um divisor comum 1. O 1 é o único e maior divisor comum entre 2 e 3. Ou seja, não dá mais para reduzir. Dizemos então que essa fração é uma fração irredutível. Então é uma fração irredutível, tá certo? Então simplificar é você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo divisor comum, tá certo? Não podem ser divisores diferentes. Mais um exemplo aqui, olha. Vou pegar aqui 12, tá certo? Então 12 que está para 20 aqui, olha. 12 que está para 20. Qual é o maior divisor comum aqui de 12 e 20? Bom, o 12 dá para dividir por 4, tá certo? E o 20 também dá para dividir por 4. Lembrando, você pode começar por 2. 12 dividido para 4 vai dar 3, certo? E 20 dividido para 4 vai dar 5. Pronto, simplificamos a fração, 3/5. Essa fração chegou na sua forma irredutível, tá certo? Não dá mais para simplificar. Então, lembrando, você não pode usar um 4 aqui e um 2 aqui. Tem que ser o mesmo divisor comum. E aí você vai dividindo até chegar a uma fração que não dê mais para dividir. E nesse caso, será classificado como uma fração irredutível, tá certo, pessoal? Bom, vamos agora falar sobre frações equivalentes, tá certo? Então, o que são frações equivalentes? Você tem uma fração dada e vai encontrar uma fração equivalente a essa fração, tá certo? Então, observa aqui o seguinte. Bom, vamos trabalhar aqui com uma fração. Deixa eu pegar esse palitinho intruso aqui, tá certo? Que tá entrando na nossa aula. Bom, então observa aqui o seguinte, ó. Vamos encontrar frações equivalentes. Isso vai te usar muito, vai te facilitar muito, você vai usar muito para trabalhar comparações de frações. Então, nós temos aqui a fração, olha, a fração 2/4, tá certo? A fração 2/4. Quero encontrar uma fração equivalente a essa fração. Gente, é simples. Basta você multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo fator comum, tá certo? Igual no momento que você vai simplificar frações. Então, vou multiplicar essa fração, o numerador aqui, ó, por 2 e o denominador também tem que ser por 2, é o mesmo fator. 2 vezes 2 totaliza em 4 e 4 vezes 2 totaliza em 8. Pronto. 4/8 é equivalente a 2/4. Então, isso aqui é uma fração. Isso aqui é uma fração equivalente a essa fração dada. Se você quiser retornar, olha, é só simplificar. Dividir aqui por 2 e o de cima também por 2. Você chega à fração equivalente, certo? Simples assim para você calcular aí frações equivalentes. Então, isso vai te ajudar muito na questão de comparações de
frações, tá certo? Para você comparar qual é a fração maior, qual é a fração menor. Então, um exemplo, se nós temos aqui, ó, se nós temos 2/3 e aqui nós temos 3/5. Qual é a maior fração? Se os numeradores e denominadores ambos são diferentes. É simples, basta você encontrar uma fração equivalente. Multiplique essa primeira fração por 5. Então, 5 vezes 2 totaliza em 10, certo? E 5 vezes 3 totaliza em 15. Agora, pega essa segunda fração e multiplique pelo denominador da primeira. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 5, 15. Você encontrou frações equivalentes, ó. Essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa. Quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. Então, nesse caso, essa fração é maior do que essa. Como 10/15 é equivalente a 2/3, então 2/3 é maior do que 3/5. Então, para você comparar frações, tá certo? Você vai trabalhar com frações equivalentes e aí vai facilitar bastante, te ajudar bastante. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, pessoal. Que o Senhor continue nos dando graça, discernimento e sabedoria para que possamos continuar aqui. 1 Pedro 2:22 diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O Senhor nunca cometeu pecado. Que possamos ter uma vida separada do pecado e agradando o Senhor. Até a próxima aula, pessoal. Confiando em Deus.